Era uma tarde abafada de domingo, daquelas que deixam o ar pesado e fazem as sombras das árvores parecerem ainda mais acolhedoras. Eu estava no quintal da casa da minha prima, sentada em um banco de madeira desgastado, observando o vento balançar as folhas das mangueiras. Estava ali há algum tempo, tentando encontrar uma distração para os pensamentos que insistiam em surgir. O som de passos firmes sobre o chão de pedra chamou minha atenção. Levantei o olhar e vi ele, o marido da minha prima, caminhando com a postura tranquila de quem sempre sabe exatamente o que está fazendo. Miguel tinha 65 anos, mas carregava uma presença que faria qualquer um hesitar antes de subestimá-lo. Alto, com cabelos grisalhos bem cortados e um ar de autoridade que parecia natural, ele exalava confiança. "Está confortável aí?" perguntou, sua voz grave interrompendo meus devaneios. "Sim, só aproveitando a sombra", respondi, tentando manter o tom casual, embora sua presença sempre me deixasse um pouco inquieta. Ele assentiu, seus olhos analisando o ambiente antes de se aproximar e se sentar no banco ao meu lado. "Esse é meu lugar favorito do quintal", disse, enquanto se inclinava para trás, apoiando os braços no encosto. "A sombra, o vento, é como um refúgio." Concordei com a cabeça, embora meu coração estivesse disparado. Havia algo na maneira como ele falava, como se cada palavra tivesse um peso específico, uma intenção. Não era o tipo de conversa que você esperaria de um homem como ele, mas talvez fosse isso que o tornava tão intrigante. Ele me olhou por um momento, seus olhos escuros fixos nos meus. "Você está bem?" perguntou. Havia algo na pergunta que parecia mais profundo do que apenas cortesia. "Estou", respondi, embora não tivesse certeza se era verdade. O silêncio que se seguiu foi carregado. O som do vento entre as folhas era a única coisa que preenchia o espaço entre nós. Eu sabia que deveria dizer algo, mudar o rumo daquela interação, mas as palavras pareciam escapar. E então, sem aviso, ele sorriu. Não era um sorriso amplo, mas algo sutil, quase imperceptível, que fez meu estômago revirar. Naquele momento percebi que havia algo naquele quintal, algo que talvez sempre estivesse ali, mas que eu nunca tinha reconhecido. O sol estava mais baixo agora. As sombras das árvores se alongavam pelo quintal, criando um jogo de luz e escuridão que parecia refletir a confusão dentro de mim. Miguel permaneceu sentado ao meu lado, sua presença dominando o espaço de forma quase palpável. Eu sentia cada movimento, cada olhar, como se o ambiente inteiro tivesse se tornado uma extensão dele. "Você sempre parece tão introspectiva", comentou com um tom que era ao mesmo tempo casual e analisador. "É algo que sempre admirei em você." Admiração. A palavra ecoou na minha mente, carregada de implicações que eu não sabia como interpretar. Miguel não era o tipo de homem que falava por falar. Cada frase tinha um propósito. Respirei fundo, tentando disfarçar o turbilhão de emoções que crescia dentro de mim. "Eu gosto de observar", respondi, tentando manter a voz firme. "O quintal tem algo de tranquilizante." Ele assentiu, seus olhos fixos no horizonte, mas a sensação de que ele estava realmente me observando não me abandonava. "Há uma paz aqui, é verdade, mas também algo mais." Ele fez uma pausa, como se ponderasse antes de continuar. "Às vezes as coisas que parecem tranquilas podem esconder tempestades." Engoli em seco, sentindo a tensão em suas palavras, mas também na maneira como ele as disse. Miguel tinha um jeito peculiar de transformar até as coisas mais simples em algo carregado de significado. Eu sabia que havia algo não dito ali, algo que pairava no ar entre nós, mas que nenhum de nós parecia pronto para admitir.
Ele se levantou de repente, quebrando o momento, e deu alguns passos em direção à árvore mais próxima. Fiquei observando enquanto ele se inclinava para pegar algo no chão, um galho seco que ele começou a girar distraidamente entre os dedos. Havia uma energia em seus movimentos, algo que eu não conseguia definir, mas que me mantinha presa a cada gesto. Você deve pensar que sou apenas um velho qualquer, não é? Perguntou de repente, sua voz carregada de um tom que parecia misturar autodepreciação e desafio. Franzi a testa, surpresa pela pergunta. Não, claro que não, respondi sincera. Você é diferente. Ele riu baixo, um som grave que reverberou no ar. Diferente. É uma maneira educada de dizer algo, mas obrigado. Ele virou o olhar para mim, e pela primeira vez naquela tarde, senti que ele estava olhando diretamente dentro de mim, não apenas para mim. Sabe, eu vejo as coisas, as pessoas, e às vezes vejo mais do que elas gostariam que eu visse. Como o quê? Perguntei, minha voz mais baixa do que eu pretendia, quase um sussurro. Ele deu um passo mais perto, ainda girando o galho entre os dedos. Como o fato de que você tenta esconder muitas coisas, mas não consegue esconder tudo. Meu coração disparou. Era como se ele estivesse desvendando algo que nem eu mesma tinha certeza de entender. O que exatamente você acha que eu estou escondendo? Ele sorriu, mas não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou até a árvore, apoiando uma das mãos no tronco enquanto me observava à distância. Às vezes as respostas não precisam ser ditas. Elas estão aí, no jeito como as pessoas se movem, no que elas evitam olhar. Havia algo inebriante naquela conversa, algo que me fazia querer puxar os fios de suas palavras até entender completamente o que ele queria dizer. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim estava apavorada com a ideia de descobrir. Ele finalmente se virou totalmente para mim, com os olhos cheios de uma intensidade que fez meu estômago revirar novamente. Você confia em mim? A pergunta era tão simples, mas carregada de complexidade. Eu mal sabia o que responder. Parte de mim queria gritar que sim, enquanto outra hesitava, ciente das implicações de confiar em alguém como ele, que parecia capaz de enxergar através de todas as minhas barreiras. Eu acho que sim, disse, minha voz falhando levemente. Ele sorriu novamente, mas dessa vez havia algo diferente em sua expressão. Algo mais suave, mais humano. É um bom começo. E então, sem dizer mais nada, ele se virou e começou a caminhar pelo quintal, deixando-me sozinha com meus pensamentos, que agora estavam em completa desordem. Fiquei sentada por um tempo, olhando para o lugar onde ele estivera, tentando entender por que aquela interação havia me afetado tanto. Não era apenas o que ele dizia, mas como ele dizia. A maneira como suas palavras pareciam encontrar partes de mim que eu não sabia que estavam lá, partes que eu talvez estivesse tentando ignorar. Quando finalmente me levantei, o sol estava quase desaparecendo no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. O quintal parecia diferente agora, quase como se tivesse absorvido a energia daquela conversa e se transformado em algo mais. Algo que eu sabia que não poderia ignorar. Miguel estava perto da cerca, encostado em um dos postes de madeira, com o galho ainda nas mãos. Ele olhava para longe, mas assim que me aproximei, seus olhos voltaram para mim. Gosta do pôr do sol? Perguntou, sua voz baixa e calma. Sim, respondi, ficando ao lado dele. Sempre gostei. Ele ficou em silêncio por um momento e então disse: O pôr do sol é interessante. É o fim de algo, mas também o começo de outra coisa. Uma transição. Olhei para ele, tentando entender se ele estava falando apenas do pôr do sol ou de algo mais.
Mas, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele colocou o galho no chão e se afastou, deixando-me sozinha novamente com o crepúsculo e a estranha sensação de que algo dentro de mim havia mudado para sempre. O céu já estava escuro quando voltei para dentro de casa. As luzes do quintal iluminavam os contornos das árvores e o banco onde Miguel e eu havíamos estado momentos antes. A conversa continuava ecoando na minha mente, cada palavra, cada olhar, cada gesto. Havia algo ali, algo que eu ainda não sabia nomear, mas que parecia ter uma vida própria. Dentro da casa, minha prima estava na cozinha, cantando baixinho enquanto preparava algo para comer. Miguel não estava à vista, mas eu podia sentir sua presença em algum lugar próximo, como uma corrente elétrica que passava pelo ar. Fui até a sala e me sentei no sofá, tentando me distrair, mas minha mente voltava continuamente para ele. Poucos minutos depois, ouvi seus passos na varanda. Ele entrou pela porta da sala, trazendo consigo o cheiro fresco da noite. Seu olhar encontrou o meu imediatamente, e senti meu coração acelerar. Ele carregava 2 xícaras de chá, e sem dizer nada, entregou uma para mim antes de se sentar na poltrona próxima. Você parece pensativa, comentou, soprando o chá antes de tomar um gole. É só o dia, menti, tentando evitar que ele percebesse o turbilhão dentro de mim. Ele não respondeu de imediato, mas seus olhos ficaram fixos em mim, como se estivesse avaliando cada detalhe do meu rosto. O dia tem uma maneira de nos fazer pensar, não é? Especialmente quando algo ou alguém nos desafia a ver as coisas de uma forma diferente. Havia algo em sua voz, uma mistura de calma e intensidade, que fazia com que tudo ao meu redor parecesse desvanecer. Eu queria responder, mas as palavras pareciam presas na minha garganta. Ele deu um pequeno sorriso, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Às vezes é mais fácil evitar pensar demais, disse ele, recostando-se na poltrona. Mas outras vezes, você precisa mergulhar de cabeça. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Ele sempre tinha essa habilidade de fazer com que até mesmo as frases mais simples soassem como algo profundamente significativo. E você? Perguntei, finalmente encontrando minha voz. Você mergulha de cabeça? Ele deu uma risada baixa, um som que parecia vibrar no ar. Nem sempre, mas quando faço, tento garantir que vale a pena. A intensidade de seu olhar fez com que minha respiração falhasse por um instante. Eu podia sentir a energia entre nós crescendo, um fio invisível que parecia puxar cada vez mais forte. Tomei um gole do chá, tentando me recompor, mas a sensação não desapareceu. Você é bom com palavras, comentei, tentando aliviar a tensão com um tom mais leve. Palavras são importantes, respondeu ele, seu olhar ainda fixo em mim. Mas às vezes elas não são suficientes. A frase pairou no ar entre nós, carregada de significados que nenhum de nós estava disposto a explorar naquele momento. Ele colocou a xícara na mesa e se levantou, caminhando em direção à janela. A noite está bonita, disse, olhando para o quintal. Deveríamos aproveitar isso. Antes que eu pudesse responder, ele se virou e estendeu a mão para mim. Havia algo em seu gesto que parecia um convite, não apenas para sair para o quintal, mas para cruzar uma linha que eu nem sabia que existia. Hesitei por um momento, mas então coloquei minha mão na dele, sentindo o calor de sua pele contra a minha. Ele me guiou para fora, e o ar fresco da noite me envolveu como um abraço. O quintal parecia diferente sob a luz das estrelas, quase mágico. Miguel me levou até o banco onde havíamos estado mais cedo, mas desta vez não se sentou. Em vez disso, ficou em pé ao meu lado, olhando para o céu. Você já reparou como as estrelas são silenciosas,
mas ao mesmo tempo dizem tanto? Perguntou sua voz suave. Olhei para cima, tentando ver o que ele via, mas meus olhos acabaram voltando para ele. Às vezes eu acho que o silêncio diz mais do que as palavras. Ele se virou para mim e a intensidade em seus olhos era quase esmagadora. Exatamente, disse, dando um pequeno passo em minha direção. É no silêncio que as coisas mais importantes acontecem. Senti meu coração bater com força no peito, enquanto ele se aproximava ainda mais. Seus olhos estavam fixos nos meus, e por um momento o mundo pareceu parar. Ele levantou a mão lentamente, e por um segundo pensei que ele fosse tocar meu rosto. Mas então sua mão parou no ar, hesitante. Posso? Perguntou, sua voz tão baixa que quase foi um sussurro. Eu não respondi com palavras, mas meu corpo parecia ter sua própria resposta. Dei um leve aceno, quase imperceptível, e sua mão continuou seu caminho até meu rosto. O toque foi suave, quase reverente, e senti minha respiração ficar presa na garganta. Você é diferente, disse ele, seu olhar nunca deixando o meu. Há algo em você que não consigo ignorar. Eu queria dizer algo, mas as palavras me escapavam. Em vez disso, fechei os olhos, deixando-me levar pela sensação do momento. Seus dedos traçaram uma linha leve ao longo da minha mandíbula, e o simples gesto foi suficiente para fazer meu corpo inteiro reagir. Quando abri os olhos novamente, ele estava mais perto. Tão perto que eu podia sentir o calor de sua respiração. O ar entre nós parecia carregado, como se algo estivesse prestes a acontecer. E então, sem aviso, ele deu um passo para trás, quebrando a tensão. Desculpe, disse ele, sua voz firme, mas com um tom de arrependimento. Eu não deveria. Não, interrompi, minha voz saindo mais alta do que eu pretendia. Não precisa se desculpar. Ele me olhou, seus olhos cheios de um conflito que eu não conseguia entender completamente. Isso não é fácil. Eu sei, respondi, tentando esconder o tremor na minha voz. Mas às vezes, as coisas mais importantes nunca são. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era como se ambos soubéssemos que algo havia mudado, que uma linha havia sido cruzada, mesmo que nenhum de nós quisesse admitir isso ainda. Ele finalmente deu um pequeno sorriso, mas havia algo melancólico nele. Vamos voltar, disse ele, gesticulando em direção à casa. Assenti, seguindo-o de volta, mas sabendo que nada seria mais o mesmo. A conexão entre nós era agora palpável, algo que não poderia ser ignorado ou esquecido. Eu não sabia o que isso significava, mas uma parte de mim estava ansiosa para descobrir. De volta à casa, a atmosfera parecia diferente, mais densa, como se cada objeto ao nosso redor estivesse ciente da tensão que pairava no ar. Miguel caminhou até a cozinha, onde minha prima ainda estava ocupada, e trocou algumas palavras rápidas com ela antes de se retirar para o escritório nos fundos. Fiquei ali, parada, sentindo-me dividida entre a necessidade de entender o que estava acontecendo dentro de mim e o desejo de ignorar completamente. A noite avançava lentamente e eu me peguei olhando para o relógio inúmeras vezes, como se esperasse algo, embora não soubesse exatamente o que. A casa estava em silêncio agora. Minha prima havia subido para o quarto e Miguel continuava no escritório. A curiosidade, ou talvez algo mais profundo, me levou a sair do sofá e caminhar até a porta do escritório. A luz por baixo da porta denunciava que ele ainda estava acordado. Bati levemente, sem pensar muito, e ouvi sua voz grave responder: Entre. Abri a porta devagar e o encontrei sentado em uma poltrona próxima à janela, um copo de uísque em uma mão e um olhar pensativo no rosto. Ele ergueu os olhos para mim e deu um leve sorriso,
mas havia algo nos seus olhos que me fez hesitar. Não consegui dormir, confessei, tentando justificar minha presença ali. Nem eu, respondeu, gesticulando para que eu entrasse. A noite tem esse jeito estranho de nos manter acordados quando mais queremos descansar. Fechei a porta atrás de mim e me aproximei, sentindo a tensão no ambiente aumentar a cada passo. Ele apontou para a outra poltrona e me sentei, consciente da proximidade entre nós. Quer um pouco? Perguntou, levantando o copo em sua mão. Neguei com a cabeça, mas agradeci. Ele tomou um gole e descansou o copo na mesa ao lado, virando-se para mim com aquele olhar que parecia capaz de ver dentro da minha alma. — Você está bem? Perguntou, sua voz mais suave do que o habitual. Assenti, mas a verdade era que eu não sabia se estava. Havia algo dentro de mim que parecia estar à beira de explodir, uma mistura de confusão, desejo e medo. Ele parecia perceber isso, porque sua expressão ficou mais séria, quase cautelosa. — Eu não quero que você se sinta desconfortável, disse ele, sua voz carregada de sinceridade. — Se eu fiz algo que... Não fez, interrompi, minha voz saindo mais rápida do que eu pretendia. Quer dizer, você não fez nada de errado. Ele ficou em silêncio por um momento, apenas me observando, antes de se inclinar para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Então, me diga o que está passando pela sua cabeça. A pergunta me pegou de surpresa. Eu não sabia como responder, não sabia como colocar em palavras o que estava acontecendo dentro de mim. Mas havia algo em seu tom, algo em sua expressão que me encorajou a tentar. Eu não sei, admiti, olhando para minhas mãos. Tudo parece confuso. Confuso pode ser um bom lugar para começar, disse ele, sua voz firme, mas gentil. Às vezes, é no meio da confusão que encontramos as respostas que estamos procurando. Levantei o olhar para ele, encontrando seus olhos fixos nos meus. Havia algo ali, uma mistura de paciência e intensidade, que fez meu coração acelerar. Ele não disse mais nada, apenas esperou, como se soubesse que eu precisava daquele momento para organizar meus pensamentos. Eu sinto como se... Comecei, mas as palavras falharam. Respirei fundo, tentando encontrar a coragem para continuar. Como se algo estivesse mudando. Algo dentro de mim. Ele assentiu levemente, encorajando-me a continuar, mas não interrompeu. E isso me assusta, admiti, finalmente sentindo um peso sair dos meus ombros ao dizer as palavras em voz alta. Eu entendo, disse ele, sua voz baixa e carregada de emoção. A mudança pode ser assustadora, mas também pode ser libertadora. O silêncio que se seguiu foi carregado, mas não desconfortável. Era como se ambos estivéssemos absorvendo o peso do que havia sido dito, tentando entender o que aquilo significava. Finalmente, ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o quintal escuro lá fora. Às vezes eu acho que passamos tanto tempo tentando evitar o que sentimos que esquecemos, como é simplesmente sentir, disse ele, quase como se estivesse falando para si mesmo. Levantei-me também, dando alguns passos em direção a ele. E se sentir for o problema? Perguntei, minha voz mal acima de um sussurro. Ele se virou para mim e a intensidade em seus olhos era quase esmagadora. Sentir nunca é o problema, disse ele aproximando-se. O problema é o que fazemos com isso. Eu podia sentir meu coração batendo tão forte que parecia preencher todo o espaço entre nós. Ele estava tão perto agora que eu podia sentir o calor de sua presença, o cheiro sutil de seu perfume misturado ao uísque. — Você tem razão, disse ele, sua voz ainda mais baixa. Há algo mudando aqui. Eu não sabia quem deu o próximo passo,
Mas de repente estávamos ainda mais próximos, tão próximos que nossas respirações se misturavam. Ele levantou a mão, hesitando por um momento, antes de tocar meu rosto com uma suavidade que me fez fechar os olhos. Se isso for demais? Começou, mas eu o interrompi, colocando minha mão sobre a dele. Não é, disse, minha voz firme apesar da tempestade dentro de mim. Havia algo inegável naquele momento, algo que parecia maior do que ambos. E então, sem mais palavras, ele se inclinou e o espaço entre nós desapareceu. A intensidade do momento era avassaladora. Cada toque, cada gesto, cada olhar carregado de uma emoção que parecia ter sido reprimida por muito tempo. O mundo ao nosso redor desapareceu, deixando apenas nós dois, perdidos em algo que era ao mesmo tempo assustador e libertador. O mundo parecia ter mudado completamente quando abri os olhos. A noite ainda era a mesma, o som distante dos grilos ainda preenchia o ar, mas algo dentro de mim estava diferente. Eu me sentia como se estivesse no limite de um precipício, onde não havia mais como voltar atrás. Miguel estava diante de mim, ainda perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu calor, mas agora havia algo novo em seu olhar, uma mistura de arrependimento, aceitação e preocupação. Ele deu um passo para trás, como se buscasse espaço para processar o que acabara de acontecer. Eu não sei o que dizer, confessou, sua voz baixa e carregada de emoção. Isso nunca deveria ter acontecido, mas não consigo me arrepender. A sinceridade em suas palavras me atingiu como uma onda, mas ao mesmo tempo o peso da realidade começou a se infiltrar. Minha mente estava tomada por 1000 pensamentos, perguntas sem respostas e uma incerteza esmagadora sobre o que viria a seguir. Eu também não sei como me sentir, respondi com a voz quase tremendo. Mas é como se algo em mim finalmente tivesse despertado. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que parecia tão fora do seu comportamento controlado que quase me fez sorrir. Mas havia algo profundamente humano naquele momento, algo que me fez perceber que ele estava tão perdido quanto eu. Nós precisamos ser honestos conosco mesmos, disse ele finalmente. Isso não é algo que podemos ignorar, mas também não é algo que podemos levar adiante sem pensar nas consequências. Assenti, embora meu coração doesse ao ouvir aquelas palavras. Ele estava certo, é claro. Nós dois sabíamos que o que havia acontecido naquela noite mudaria tudo, mas também que era algo que não poderia ser completamente compreendido naquele momento. Eu não quero que você se sinta culpada por isso, continuou ele, aproximando-se novamente, mas dessa vez com uma postura mais controlada, quase paternal. Foi tão inesperado quanto inevitável, mas precisamos entender o que isso significa para cada um de nós. Eu queria dizer algo, mas as palavras não vinham. Em vez disso, me aproximei e toquei sua mão levemente, um gesto que parecia dizer tudo o que eu não conseguia expressar em palavras. Ele apertou minha mão de volta, seu olhar suavizando um pouco. Você é especial, disse ele, com uma firmeza que me fez acreditar. E não quero que isso se perca, não importa o que aconteça a partir de agora. Havia um nó na minha garganta enquanto eu o ouvia, mas também uma estranha sensação de alívio. Era como se, por mais confuso que tudo estivesse, houvesse uma verdade inegável naquele momento. Uma conexão que não poderia ser apagada, não importa o que o futuro trouxesse. Eu preciso de tempo, disse, finalmente encontrando minha voz. Tempo para entender o que isso significa, para mim, para você, para todos. Ele assentiu, um pequeno sorriso tocando seus lábios. E eu também. Mas saiba que, aconteça o que acontecer, você sempre terá o meu respeito e meu carinho.
Aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente enquanto ele se afastava, deixando-me sozinha no escritório. A noite continuou, mas agora parecia que o tempo havia parado, como se o universo tivesse nos dado um momento para respirar, para absorver tudo o que havia acontecido. Voltei para meu quarto, mas o sono não veio facilmente. Minha mente continuava voltando àquela noite, ao que havia acontecido, ao que havia sido dito e ao que havia ficado não dito. Sabia que estava no início de um caminho desconhecido, cheio de perguntas e decisões difíceis. Mas também sabia que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Na manhã seguinte, o sol trouxe consigo um novo começo. Miguel estava no quintal, como sempre, mas havia algo diferente em sua postura, uma calma que parecia refletir a minha própria. Quando nossos olhares se cruzaram, não havia necessidade de palavras. Ambos sabíamos que aquela noite permaneceria conosco, como uma marca invisível, uma lembrança de algo que nunca poderia ser apagado. E assim, a vida continuou. Não como antes, mas também não completamente diferente. O mundo parecia um pouco mais complicado, mas também um pouco mais verdadeiro. E, de alguma forma, eu sabia que estava exatamente onde precisava estar.